Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovida. 100 Dia para Idosos. Você sabe o que é e para que serve? É sobre esse tema que conversaremos hoje no 11º episódio do Diálogos da Gerovida. E para falar sobre esse tema, estou aqui com a querida parceira Rosane Sério. Eu vou apresentar a Rosane para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. Rosane Sério é fisioterapeuta com especialização em aparelho locomotor pelo Hospital e Centro de Reabilitação Sara Kubitschek de Brasília. Proprietária da Clínica de Fisioterapia e Estúdio Terapias Posturais em Capivari há 30 anos. Gerente de Serviços de Saúde na ILPI Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paula de Capivari e parceira da Gerovida desde 2011 na realização de assessoria e orientação para montagem e funcionamento de LPIs e centro-dia. Vamos direto ao assunto. O tema de hoje, então, é Centro-dia para idosos. Rosane, o que é e para que serve um centro-dia para idosos? Olá, Wanda, é um prazer novamente estar aqui no Diálogo da Gerovida, né? Então vamos lá direto, ao assunto. O Centro-dia para Idosos é uma modalidade de atendimento a este público, criado como alternativa para a não institucionalização. Então, aqueles familiares que têm a dificuldade de com quem deixar os idosos durante o dia, E então o Centro-dia foi criado para atender essa demanda, Ele foi criado há alguns anos, atendendo às normativas da Política Nacional do Idoso. Foi um programa social que em algumas cidades maiores do Brasil, o município era contemplado com uma modalidade de centro-dia, e com o passar dos anos e vendo essa necessidade de ter um local adequado para que o idoso permanecesse em sua casa, mas que tivesse um local seguro para passar o seu dia, então começou a expandir essa modalidade de forma privada. Uhum. E é como se fosse um meio termo, Então, não fica totalmente na família e não é institucionalizado numa casa de repouso. Então, ele tem aí um meio termo em que ele fica à noite, e de manhã, com a família, e ao longo do dia ele pode aí estar junto com outros idosos, desenvolvendo atividades cognitivas, atividades corporais. Seria isso, correto? Exatamente, Wanda, porque você tem muitos centros-dias, eles têm essa alternativa ou de permanecer o dia todo, ou algum período, ou de manhã ou à tarde, de acordo com a necessidade dos familiares. Hoje, com a vida que nós estamos levando, os familiares, normalmente filhos, noras, netos, não permanecendo em casa durante todo o dia, há necessidade sempre de ter uma companhia para esse idoso. E muitas vezes essa companhia não é uma companhia adequada, ideal, porque não é só estar presente. Nós precisamos estar ali junto com o idoso, estimulando a parte motora, estimulando o cuidar, estimulando a parte cognitiva, memória. E a gente sabe que o idoso dentro de casa, ele não recebe esse tipo de atenção, nem do familiar e nem do cuidador, muitas vezes. Hoje em dia nós temos muito, aí é uma profissão que está despontando, o cuidador de idosos, mas a gente sabe ainda que precisa muito caminho ainda para chegar no atendimento adequado domiciliar. Então, o centro-dia ele vem para isso. Então, o objetivo do centro-dia é estar acolhendo este idoso. Ele vai perpassar o seu dia ou um período do seu dia com profissionais especializados, onde esses profissionais vão estar aplicando atividades, oficinas terapêuticas e que vão estimular esse idoso a permanecer independente e com autonomia por maior número de anos possível. Então, e isso a gente percebe que muitas vezes a gente, sem querer,
a gente não consegue fazer com o nosso idoso, aquele que está dentro da nossa casa, que está muito próximo, porque a gente está assim, sem tempo. Então, o centro-dia é uma modalidade para esse tipo de atendimento. E E chega eu, à noite e ele pode estar convivendo com seus familiares. certo. E você falando, né, e nós sempre recebemos, né, pessoas querendo saber sobre o centro-dia, e muitas vezes as pessoas falam creche para idosos. E nós sabemos que não é correto esse termo. Então, você poderia explicar um pouquinho por que não é correto usar o termo creche para idosos? Então, creche, né? Se você for buscar lá no dicionário da língua portuguesa, creche é um local, né, destinado à educação de crianças, né? Só que a modalidade creche é mais ou menos isso. Você deixa a criança meio período ou um período integral. E quando começou a aparecer o centro-dia, algumas pessoas começaram a denominar de creche para idosos. Então, assim, é um termo que, primeiro, que não cabe, né? Não cabe na nossa língua. E também a gente tem que tomar muito cuidado com essa infantilização do idoso. Perfeito. Então, quando a gente treina as equipes, a gente fala muito isso. A criança, ela está começando a sua vida. O idoso tem um histórico, né? E é uma história longa. Ele tem que ser respeitado dentro dessa história. Então, ele não deve ser infantilizado. Então, a gente pede que não se chame de creche para idoso justamente por causa disso, né? A gente não está infantilizando o idoso. Então, assim, em nenhum momento o idoso volta a ser criança. Ninguém volta a ser criança, né? Nós estamos, assim, caminhando, né, no envelhecimento. Nós temos as características próprias da infância, do adulto jovem e do idoso. E a gente tem que respeitar todas essas características. Perfeito, concordo. E pensando um pouco nessa questão dos centros-dias, você comentou que no começo veio com uma questão social, que teve verbas para fazer alguns centros-dias em algumas cidades, e depois começou os centros-dias particulares. Qual que é a importância de termos cada vez mais essas instituições, esses centros-dias para atendimentos de idosos? Então, a gente vê, né, bem notório que o número de idosos, né, estão aumentando. Então, nós estamos vivendo cada vez mais, né? E para a gente, não adianta nada a gente conseguir que a medicina evolua a tal ponto que a gente consiga acrescentar anos de vida, se a gente, nesses anos de vida, não apresentar qualidade, né? Então, é uma coisa que, como a gente trabalha com o idoso há muitos anos, né? Então, eu falo assim, de nada adianta eu conseguir que o idoso viva até os 90 anos, se eu não der uma perspectiva de vida, uma qualidade de vida boa. Então, o centro-dia, a importância do centro-dia é esse. Então, a gente vai ali trabalhar este idoso diariamente, a gente vai criar projetos a curto prazo, mas nós vamos criar projetos com eles. Então, eles vão ter que ter expectativa de vida, eles vão esperar alguma coisa para o dia seguinte. Então, isso é muito importante. Então, é o que eu falo sempre, assim, vamos pensar na qualidade do envelhecimento. Não adianta termos tempo de vida maior, se esse tempo de vida for parado, sentadinho, né, olhando para o vazio. Então, o centro-dia, a importância, né, de estar aumentando, de se criar mais espaços, né, do centro-dia, é exatamente isso, para poder atender essa demanda. Né? E aí, pensando nessa demanda, Rosane, eu fiquei pensando agora no sentido assim, existem, né, muitas e muitas casas de repouso. E essas casas de repouso que já estão sendo realizadas, que já existem, elas já têm uma infraestrutura de profissionais, de espaço, de atividades. Eu fiquei pensando que, de repente, poderia ser uma boa ideia para quem já tem uma casa de repouso, adequar um espaço, um local dentro da sua instituição
para essa modalidade de centro-dia para idosos. É mais ou menos isso? O que você acha? Sim, sim, isso aí é uma coisa assim, muito bacana da gente estar pensando. Inclusive, em muitas das nossas assessorias, as pessoas, né, a gente mostra essa alternativa, né, para quem já tem uma casa de repouso, porque ela já tem um espaço organizado, ela já tem os profissionais que é necessário, né, para o trabalho, para as oficinas, para o cuidado, né? Então, seria assim, adequar o espaço para estar recebendo alguns idosos para essa modalidade, né, diária. Então, isso aí é muito importante e já é meio caminho andado. Sim. E tem muitas casas, Wandas, já me procurando, né, para isso. Para a gente tá assim, ajudando nessa adequação. Sim. É importante a gente lembrar que quando você tem uma ILPI, você tem toda a documentação necessária para se montar uma instituição de longa permanência para idosos. Existe um CNAE, né, para casa de repouso ou a instituição de longa permanência para idosos. Para o centro-dia, existe um outro CNAE. Então, essas adequações são importantes, né? Quem tem esse interesse, ter o conhecimento. Para que você, assim, quando fizer a adequação, quando você começar a receber esses idosos, né, na modalidade centro-dia, esteja tudo em conformidade com a lei, tá? E com a vigilância sanitária também. E aí você falou das adequações necessárias para, por exemplo, a casa de repouso que quer transformar uma parte do seu espaço em centro-dia. Uhum. E que mensagem você deixaria para pessoas que hoje pensam em montar um centro-dia para idosos? O que você diria para essas pessoas neste momento em que estamos passando? Então, nós estamos num momento muito delicado, né? Com a situação, principalmente pensando no público que é o nosso cliente, Sim. que é o idoso. Então, para você hoje montar um centro-dia, eu acho assim, não é um momento adequado de você estar pensando em começar hoje esse empreendimento. Mas você pode sim aproveitar esse momento para buscar conhecimento, né? Porque é muito importante você ter conhecimento, primeiro da modalidade, como funciona, o que diz toda a política nacional do idoso, o que diz o Estatuto do Idoso referente às modalidades de atendimento, né? Toda a parte legal. Depois que você conhecer essa parte legal, você tem que conhecer um pouco sobre aquele público que você vai atender, né? E depois desenvolver, buscar conhecimento no sentido do que é que os centros-dias, o que é que os centros de convivência estão oferecendo, o que eu posso oferecer de diferente, qual vai ser meu diferencial. Então, eu acho assim, o momento hoje, para quem quer, é amadurecer essa ideia, buscar conhecimento, né? É estar indo atrás de tudo aquilo, deixar ali tudo no pontinho para que quando houver a liberação, houver a vacinação, né, a gente possa começar o empreendimento. Inclusive, nós temos aí, né, Wanda, a Gerovida tem o nosso curso, né, de como montar no centro-dia para idosos, onde você, passo a passo, vai ser levado a esses conhecimentos. Então, é um momento ideal para você, né? Seria então, pelo que eu estou entendendo, assim, na sua opinião, seria então assim, o momento de aproveitar esses próximos meses, que ainda está instável a situação, porque assim, você quer abrir um negócio, também você não abre de uma hora para outra, não é de hoje para amanhã, você precisa fazer todo esse estudo que você falou, né, essa preparação. Então, aproveitar esse momento para se preparar, para estudar, para montar o seu plano de negócio, o seu projeto, e aí, como você disse, podendo ser colocado em prática, e aí sim vai para a efetivação na prática mesmo, da construção mesmo do projeto na prática. É isso mesmo, né? Sim, sim. E tem mais, né, Wanda? É muito importante porque a gente, assim, a demanda hoje é enorme.
né? A gente sabe que tanto uma casa de repouso, né, uma instituição de longa permanência, como o centro de dia para idosos, é muito grande o número de pessoas procurando. Então, a gente sabe que daqui para o futuro é um empreendimento que tem um retorno financeiro muito bom. Só que para isso, você tem que ter o conhecimento e você tem que entender assim, que você tem que também gostar daquilo que você vai fazer. Essencial. Né? Porque é essencial isso, é um público diferenciado, tá? Você tem que ter uma equipe diferenciada. Então, você tem que entender que o conhecimento, tá? E o amor a esse tipo de trabalho pesa demais no momento de você montar uma instituição de longa permanência ou um centro de dia para idosos. Né? Não é simplesmente montar porque eu vou ganhar dinheiro. Né? Exige muito conhecimento, exige muita perseverança e existe muito amor, né? Porque com isso você consegue mostrar para a sua equipe essa troca que vai ter quando você tiver com os idosos dentro do seu negócio. A parte financeira, o retorno financeiro, ele vem, mas ele é uma consequência desse processo, é uma consequência de você desenvolver um trabalho dedicado, com amor, sério, responsável, comprometido. Então, o financeiro é uma consequência do seu trabalho. Exatamente. E é uma das coisas que a gente deixa em todos os nossos cursos, as nossas palestras, as nossas assessorias, né, Wanda? Que é assim, o grande diferencial é esse, né? Para você, não adianta você montar mais um centro-dia, mais uma casa de repouso, você tem que ter aquela casa de repouso, que vai ser assim, o idoso vai ter prazer de todo dia estar saindo da sua casa para passar o dia com você, né? Então, isso que é importante. Muito bom, Rosane. Ótimo, então, a nossa conversa, o nosso diálogo. Vamos encerrando, então, o nosso tema de hoje. Agradeço imensamente a sua participação em mais um diálogo da Gerovida. Eu que agradeço. Então, por hoje é isso. Agradecemos a sua participação no nosso 11º episódio do Diálogo da Gerovida. Até o próximo. Até. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!